Prezados amigos, mais uma vez me apresento para continuarmos as nossas lidas a respeito daquilo que nosso Mestre nos deixou como estudo. E nós não só devemos ler, como acompanhar aquilo, seguir realmente aquilo que Cristo nos deixou, que Jesus deixou. Então, estava falando que não se deve, ele disse, não se deve, seguir a dois, a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E ele, o Mestre Jesus, não condenou a riqueza, mas ele advertiu quanto ao perigo do homem tornar-se um escravo da fortuna. Ele demonstrou plenamente quão difícil é para o rico renunciar à sua riqueza. Jamais a censurou pelo pecado de possuí-la. O rico não pode entrar no reino dos céus, porque rico é o homem que possui muitos haveres no mundo de formas e comumente deixa-se escravizar pela posse insensata dos valores que as traças roem e a ferrugem corrói. A riqueza é louvável bem, mas transitório e perigosamente imantativa, dificultando ao espírito fraco a aventura e os prazeres definitivos nos céus. Ademais, o homem rico não é um proprietário na expressão da palavra, mas apenas um meeiro do Senhor, cuja função é administrar os bens terrenos que lhes são emprestados, de modo a não causar prejuízo à comunidade. Quando o rico desencarna, precisa deixar aos outros homens os bens que manuseou durante a vivência física, e conforme tiver sido bom ou mau em seu investimento, também lhe serão creditados os lucros ou debitados os prejuízos na contabilidade divina. Há ricos que desviam toda a fortuna que lhes é concedida na vida física, graças às inspirações especulativas do alto, para a posse exclusiva do clã familiar, numa operação injusta, avara e incorreta, em que são lesados os demais companheiros da mesma jornada educativa na matéria. Em face do primarismo espiritual do terrícola, cuja tolice o faz acumular para viver milênios, quando mal consegue viver algumas dezenas de anos da existência física. Ainda é muito rara a paz do espírito para o rico e o farto do mundo, porque ele, demasiadamente apegado aos interesses e valores transitórios da vida física. Assim, como a ave não pode voar livremente, quando ainda presa a um singelo fio de seda no solo, o rico também não pode elevar-se aos céus e ainda permanece escravizado aos fluidos gravitantes dos objetos e bens a que se viciou na matéria. Daí a significa advertência de Jesus, em que não se deve servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque é impossível alcançarmos o reino de Deus enquanto ainda estamos imantados ao mundo de Mamon. Ademais, a riqueza quase sempre é fruto de especulação inescrupulosa dos mais astutos
sobre os mais ingênuos, ou também de pilhagem conseguida através de processos em que a força quase sempre empalidece a lei do direito. Jesus apenas enunciou uma lei especificamente científica, a qual age de modo magnético no campo perispiritual do homem. O mundo poderoso de Mamon, através do campo de forças primárias, atua vigorosamente e prende o dono ao seu objeto, caso não tenha prudentemente se libertado dessa atração. É bem difícil o rico entrar no reino dos céus, advertiu Jesus aos judeus, porque se referia esotericamente a que os espíritas conhecem como imantação magnética, que sofre todo o possuído e não possuidor dos bens da terra. Assim, por força de sua avareza e apego aos valores transitórios do mundo físico, o espírito fica preso às regiões do mundo astralino inferior, curtindo angústias e sofrimentos incessantes ante o medo de perder o que ainda lhe significa o maior bem da vida. Então não é fácil, gente, porque a pessoa não quer nem saber, né? Às vezes a gente vê ou ouve sempre brigas, grandes brigas na família, que outrora eram amigas, né? E de repente, na hora da tal da partilha, na hora de ver quem é que via com isso, com aquilo, aí sai aquela briga mesmo. E às vezes até coisas feias, acontece coisas ruins, acontece por causa de um pedaço de chão, por causa de um carro, né? Por causa de qualquer bem que a pessoa deixou ou vai deixar. O mundo de Mamon, com sua massa planetária dividida em 2 mundos e orbes de natureza física, é tão somente o curso educativo e transitório que serve para os espíritos efetivarem a sua alfabetização sideral. O reino de Deus definitivo é um outro campo, diferente do mundo de Mamon, porque compreende o da vida do espírito puro, iniciático e ilimitado, enfim, ao universo espiritual eterno. Quem adora Mamon, sem extrair lições superiores da forma, certo de cultuar um bem definitivo e supremo, desperdiça o seu tempo precioso, entretido e iludido com a natureza de uma vida efêmera e fugaz. Mamon é um mundo cujos valores intrínsecos de sua natureza física são preciosos e cobiçados, como o ouro, como as pedras preciosas, bens de raiz, prazeres imediatos, confortos epicurísticos, paixões e sensações, mas representa apenas os objetos escolares para o aprendizado elementar das criaturas. O resto são frutos das convenções humanas ou ardilosas especulações provisórias. Servem por pouco tempo, enquanto o espírito imortal vive encarnado em cada existência. São espécies de enfeites, reservas de manuseio especulativo que excitam, treinam e ensinam aos homens o domínio das paixões animais que o imantam a matéria, tanto quanto o homem
se envolve nesse culto infantil. Então, como o tempo é dado, estamos então por hoje, por agora, por esse momento. E continuando no outro dia, no outro espaço de tempo, onde seremos ainda conversando sobre esse que não se deve adorar, né? A Deus e a Manon. A gente tem que ver. Ora, o homem já conquistou bastante, né? Nas suas várias encarnações, nas suas várias vidas, muito conhecimento para que ele já esteja em condições de avaliar as coisas, né? Que, como ele está sabendo agora, o mesmo que ele não sabia ainda, que a vida continua e que agora nós estamos ocupando um corpo, mas que na próxima vez será outro, não o mesmo. Nós seremos o mesmo, né? O espírito nosso. O que muda é a parte carnal. E nessa ele veio rico, na outra ele poderá vir pobre, conforme ele atuou como rico, né? Mas aí não é porque é rico que nunca faz, porque há aqueles que ajudam bastante as instituições. Eles se interessam, eles se preocupam, né? Mas não são todos assim. Não são todos aí, porque eles são apegados aos seus bens, às suas riquezas. Acham que vai viver eternamente, quando às vezes morre logo. E passa por lado de lá, então ele se desespera, vendo que aquilo que ele deixou está sendo mal usado, ou então caiu nas mãos de quem não ele achava que não viria, e fica sofrendo por coisas da vida material. Então, até breve, companheiros.